Bom, a nossa aula de hoje, ela é uma aula que a gente vai dedicar ao início dos estudos de objetos compactos, né? Então, a gente vai falar hoje sobre as anãs brancas e as estrelas de nêutrons. Então, eu espero que vocês tenham tido a oportunidade de fazer a lição aqui de pressão de degenerescência, né? Nessa lição, o que vocês vão aprender, o que vocês já aprenderam, é que as anãs brancas, elas são suportadas contra a atração gravitacional por uma pressão que é diferente do caso de quando ela era uma estrela, né? Ou seja, de quando ela realizava fusão nuclear no seu interior, em que a pressão de radiação era a responsável por equilibrar a atração gravitacional. E também não vai ser aquela pressão que a gente está acostumado, por exemplo, a falar da pressão do gás que tem numa sala e coisas do gênero, porque nós vamos, dentro das anãs brancas, encontrar condições que vão levar isso para o limite quântico, né? Então, o que vocês devem ter visto nessa lição é a diferença entre como se comporta a matéria no limite quântico. Então, classicamente, né, a gente conhece a famosa PV igual a nRT. Então, quando você tem a temperatura indo a zero, a pressão vai a zero, né? E não vai ser bem isso que vai acontecer no caso aqui da pressão que provém de um determinado tipo de partícula, que são os férmions, né? Então, em física de partículas, tem várias formas de se classificar partículas, uma delas é entre férmions e bósons, né? Então, os férmions são aquelas partículas de spin semi-inteiro que compõem o que a gente percebe como matéria, né? E os bósons são partículas de spin inteiro que são responsáveis pelas interações entre as partículas, né? São os vetores aí das interações. E o que a diferença, né, é que quando eu tenho bósons, um gás de bósons, e eu abaixo a temperatura, todos os bósons vão tentar ir para aquela condição de menor energia do sistema. E aí você tem o famoso condensado de Bose-Einstein. Já os férmions, eles precisam obedecer ao princípio da exclusão de Pauli, né? Então vocês lembram, por exemplo, quando vocês fizeram no ensino médio aquele arranjo eletrônico em camadas, né, num átomo, você poderia colocar um certo número de elétrons por camada, depois você tinha que colocá-los numa camada diferente, ou num estado quântico diferente. Então, os férmions, eles vão se distribuir nos estados mais baixos de energia até um determinado nível, né, até um determinado número. Depois eles vão ter que ocupar um nível mais elevado de energia até que você preencha todos os férmions. Né? Então, no caso dos bósons, condensa todo mundo aqui no estado fundamental. Nos casos dos férmions, você vai ter uma distribuição de energia para esses férmions. E isso, então, acaba associando aos férmions momentos diferentes, né? E momento, então, né, a gente associa com a pressão. Então, no caso de um gás de férmions, a temperatura zero, a pressão não vai a zero, né? Então, no caso das nossas anãs brancas, elas vão poder esfriar lentamente ao longo dos milhões de anos de existência, sem se preocupar com um colapso. Tá? E aqui tem a expressão, então, para pressão, como função de alguns parâmetros, né? Então, eu vejo que aqui ele depende da massa do elétron, essa pressão chamada pressão de degenerescência eletrônica, e ele vai com a densidade elevada a 5/3, né? Ou seja, quanto maior a densidade, maior a pressão. Tá? Bom, na verdade a gente vai ver que não é bem assim, né? Na verdade, esse aqui
é o limite não relativístico dessa pressão de degenerescência. Quando você vai para o limite relativístico, esse expoente aqui vai de 5/3 para 4/3. Então, na verdade, a sua pressão ela cai mais rapidamente, né? Ou ela aumenta mais lentamente com o aumento da densidade, né? Porque se você contrai mais a estrela, a densidade fica maior, né? Nesse caso aqui, você tinha mais pressão para suportar toda a matéria ali. Né? No caso relativístico, essa dependência vai ser mais suave, né? Então, na verdade, se você tentar obter mais pressão contraindo a estrela, vai chegar algum momento em que não tem mais como contrair, né? Que seria o volume zero, né? E esse volume zero, então, vai te dar uma massa máxima que vai ser suportada por essa pressão de degenerescência dos elétrons, que ficou conhecida como massa de Chandrasekhar por causa do físico indiano que descobriu esse limite, o Chandrasekhar, né? Que ganhou o prêmio Nobel, então, por conta disso. Bom, além dessa lição da pressão de degenerescência, a gente tem aqui também uma lição rapidinha de objetos compactos, né? Então, em binários, né? Então, aqui uma descrição de o que acontece com o potencial gravitacional em torno de sistemas binários. Talvez vocês tenham ouvido recentemente falar muito, né, dos pontos de Lagrange por conta do... Ai, meu Deus, fugiu o nome do telescópio. O último telescópio que foi lançado. Nossa, esqueci o nome dele. Bom, mas por conta desse telescópio, né, que ia ficar num dos pontos de Lagrange aqui do sistema em torno da Terra, né? Então, quando a gente tem dois objetos em interação gravitacional, é possível encontrar esses pontos de Lagrange, que são os pontos de equilíbrio, alguns de equilíbrio estável, né, quando a gente tem os poços aqui de potencial, e outros de equilíbrio instável, né, no qual qualquer perturbação faz uma partícula ali de teste cair ou para um lado ou para o outro. E por que isso é importante, né, no estudo de sistemas binários, e em particular aqui com os nossos objetos compactos? Porque você pode ter um sistema binário de um objeto compacto com uma estrela, digamos, normal, né, com uma estrela em alguma fase evolutiva. E nós lembramos que quando as estrelas saem da sequência principal, a superfície delas aumenta muito, né? Então, o que pode acontecer é que a superfície da estrela companheira do objeto compacto preencha aqui essa região interna e você possa ter transferência de matéria da estrela ainda em evolução para o objeto compacto a partir desse ponto de Lagrange aqui. Né? Então, quando isso acontece, essa equipotencial aqui que circunda os dois objetos é chamado de lóbulo de Roche, né? Então, quando a estrela preenche esse lóbulo de Roche, você tem transferência de matéria de uma estrela para outra. E o que acontece é que os nossos objetos compactos estão lá quietinhos, né? Esfriando na sua vida. E, por exemplo, se eu tenho uma anã branca, né, essa matéria que vai ser transferida da companheira não compacta vai ser praticamente hidrogênio, né, que são as camadas externas dessa companheira. Então, esse hidrogênio vai acumular na superfície da anã branca, que é uma anã branca, é um objeto composto basicamente por carbono, e vai haver uma certa mistura, né, desse hidrogênio da companheira com o carbono da anã branca ali na superfície, e quando você acumula uma certa quantidade de hidrogênio, pode ocorrer então o disparo de fusão nuclear na superfície dessa anã branca pelo ciclo CNO.
né? E aí, obviamente, você libera uma quantidade de energia muito grande num período curto, né? Então, você tem o evento que é conhecido como nova, né? Então, aqui uma estrela sem esse evento, né? E a mesma estrela, então, quando acontece o evento de nova, a gente vê que tem um aumento de luminosidade bastante grande. E o interessante, né, é que esses sistemas, bom, quando a nova acontece, né, você tem uma liberação de energia repentina, e isso acaba então meio que fazendo uma disrupção desse processo de transferência da companheira não compacta para a companheira compacta. Mas com o passar do tempo tende a ser recomposto esse sistema de transferência de matéria. Então, o que nós vemos muitas vezes são novas repetitivas, né? Então, alguns sistemas que emergem como novas em intervalos praticamente regulares. Bom, o que acontece se... Bom, pode acontecer a mesma coisa se a companheira não for uma anã branca, mas for uma estrela de nêutrons, né? E aí, nesse caso, você também vai ter acúmulo dessa camada de hidrogênio na superfície. E aí o que vai acontecer é que quando houver a ignição, então, desse material, né, você vai ter uma emissão que vai ser na casa dos raios-x, que vai estar na frequência de raio-x, né, e portanto esses são chamados surtos de raio-x, né, e aqui tem depois um videozinho de uma visão aí de como deveria ser esse processo, né? Bom, espero que vocês tenham conseguido fazer, se não conseguiram fazer até o momento, que consigam fazer. James Webb, obrigada, William, é exatamente esse telescópio, é o James Webb. Bom, então vamos para a aula de hoje, né? Vamos falar um pouquinho mais em detalhes dessas anãs brancas e das estrelas de nêutrons. Então, nós finalizamos a aula passada com o resumão aqui do ciclo de vida estelar. E hoje nós vamos estudar esses dois objetos, na próxima aula, os buracos negros. Bom, então nós sabemos que estrelas com massas menores do que 8 massas solares irão evoluir de modo a que no final da sua vida reste um objeto feito basicamente por carbono e oxigênio, que é chamado de anã branca, né? A anã branca é um objeto tipicamente muito quente e compacto, né? Para a gente ter uma ideia, uma anã branca típica aí tem massa de mais ou menos meia massa solar, com o tamanho, mais ou menos o tamanho da Terra. Isso resulta em uma pressão de mais ou menos 3 toneladas por centímetro cúbico. As temperaturas superficiais de anãs brancas elas variam bastante, desde 5.000 Kelvin até 80.000 Kelvin, tá? O que significa que o pico de emissão da radiação delas não está somente na faixa do que seria o branco, né? Ela se estende ali por todas as cores que a gente tem no visível, né? E por serem muito pequenininhas, né, a luminosidade também vai ser relativamente pequena, né, luminosidades típicas aí da ordem de 1/100ª luminosidade solar. Então, essas anãs brancas na sequência principal, né, quando eram estrelas, na sequência principal viviam vidas aí de bilhões de anos, né, após sair da sequência principal, aí mais ou menos uns 200 milhões de anos, até ejetar suas camadas externas na forma de uma nebulosa planetária, e aí vão viver como anãs brancas também algumas dezenas de bilhões de anos, se elas estiverem isoladas, simplesmente esfriando. Bom, então, né, como eu indiquei lá na lição, as anãs brancas são suportadas pela pressão de degenerescência dos elétrons, com volume inversamente proporcional à massa.
Ou seja, quanto maior a massa, menor a nossa anã branca, justamente porque volumes menores tendem a dar pressões maiores. Né? Então, para suportar massas maiores, eu preciso de pressões maiores, então o volume acaba sendo um pouquinho menor. E isso porque, né, quanto mais próximos os elétrons, mais pressão eles vão conseguir gerar. E, né, eu indiquei lá na lição que existe esse limite, chamado limite de Chandrasekhar, acima do qual os elétrons não conseguem suportar uma determinada massa, né? E essa massa é de 1,4 massas solares. Bom, a anã branca é formada, ela vem parar naquela região lá para baixo do diagrama HR, né, de mais baixa luminosidade, mas temperatura relativamente elevada, né, e aí elas vão simplesmente esfriar. Se estiverem isoladas, elas vão esfriar. Durante esse esfriamento, o raio da estrela fica praticamente constante, porque a pressão de degenerescência eletrônica tem uma dependência muito fraquinha com a temperatura. Então, elas seguem esse caminho aqui no diagrama HR, né? Praticamente uma reta aqui nesse diagrama que está em log, né? E então isso significa que se eu identifico uma anã branca, né, com aquele processo que vocês fizeram na última atividade de verificar qual é a magnitude, determinar qual é a distância, né, para saber qual é a luminosidade intrínseca das nossas estrelas. Então, determinar as magnitudes para saber o índice de cor, para obter a temperatura superficial, a posição delas vai dar mais ou menos as suas idades, né? Porque elas nascem muito quentes e simplesmente vão esfriando. E com o passar do tempo, então, elas vão seguindo esse caminho no diagrama HR. Bom, então, assim, digamos que a vida de uma anã branca é bem monótona, né? Se ela estiver simplesmente isolada, ela vai esfriar, 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 né? Até que o previsto é que uma hora ela vai esfriar tanto que a gente praticamente não vai conseguir detectar a emissão da sua superfície e ela se tornaria o que a gente chama de anã negra, né? Mas se ela estiver num sistema binário, aí a vida dela pode ser mais agitada, né? Então nós vimos ali na lição que ela pode ter esses eventos de nova acontecendo, né? E o que pode acontecer é que nesses sistemas binários próximos, em que a transferência de massa da estrela não desenvolvida para a anã branca, a anã branca vai lentamente aumentando a sua massa, né? E aí, se ela vai aumentando a massa, ela vai dando tem que dar uma encolhida, né? Para suportar mais pressão. Mas nós lembramos que existe o limite de Chandrasekhar. Então, se esse acúmulo de massa for o suficiente para que a anã branca passe desse limite aqui de 1,4 massas solares, aí vai ter início um processo de colapso do núcleo, né? Porque os elétrons não conseguem mais suportar essa massa. Então a estrela vai começar a contrair, né? Conservação de energia, ela contrai, a temperatura aumenta e vai aumentar ao ponto de que você vai dar condições para que o carbono e o oxigênio façam fusão. Só que uma coisa curiosa da anã branca, né, e o fato de que essa pressão de degenerescência é pouquíssimo dependente da temperatura, é que a temperatura no interior de uma anã branca ela é praticamente constante, né, diferente do que a gente tem nas estrelas propriamente ditas. Então, ela vai contraindo, vai aumentando a temperatura de forma homogênea no interior dela. E a hora que houver condições de fazer a fusão de carbono e oxigênio, isso vai acontecer no interior de toda a estrela. E aí vai ter origem uma fusão muito rápida de carbono em oxigênio, em silício e chegando até o ferro. Já que isso acontece de forma rápida e no interior de toda a anã branca
a quantidade de energia liberada num intervalo de tempo pequeno é muito alta, e isso vai causar, então, a explosão da estrela, né, num evento que a gente chama de supernova termonuclear. Né? Então, quando nós vimos as supernovas na aula passada, nós vimos que existia dois tipos de classificação, né, como função da origem. Uma era o colapso do núcleo de ferro e a outra era a termonuclear. Né, e que as termonucleares, então, além de não terem linhas de hidrogênio, também não tinham linhas de hélio e tinham linhas muito fortes de ferro. Né? Então, aqui a gente tem o caso da supernova 1A. A supernova 1A é também, da mesma forma que a supernova do tipo 2 ou supernova de colapso, também é um evento extremamente energético, aí com magnitudes na banda V da ordem de menos 19, né? E a gente pode ver aqui uma acretando matéria da companheira, não tomar o limite. A estrela toda explode, deixando um remanescente, né, que é o remanescente supernova, só que agora da supernova do tipo 1A. Se tiverem dúvidas, vocês interrompam, por favor. Bom, essa é a visão mais clássica que, digamos, existe, né? O fato de você ter uma anã branca acretando matéria da companheira e atingindo o limite de Chandrasekhar, mas isso talvez também seja possível na colisão de duas anãs brancas, que cada uma individualmente tem massa abaixo do limite de Chandrasekhar, mas quando elas colidem, elas se fundem, passando esse limite de Chandrasekhar e dando origem a uma supernova do tipo 1A. Qualquer que seja o tipo de evento que dá origem a uma supernova do tipo 1A, e por mais que ainda haja alguma ou outra coisa que esteja em aberto dentro do estudo desse tipo de evento, o interessante é que as curvas de luz de todas as supernovas 1A observadas, elas são bastante consistentes e consistentes com o que você espera da liberação de energia de uma massa de mais ou menos 1,4 massas solares, fazendo fusão de carbono para ferro num espaço muito curto de tempo. Né? Então, essas supernovas do tipo 1A, como elas têm essas curvas de luz muito consistentes, elas vão poder ser utilizadas do que a gente chama de vela padrão. Né? Ou seja, eu observo uma supernova 1A, eu não sei qual é a distância, mas eu observo a magnitude aparente dela. Mas tudo bem, porque como elas são muito consistentes, eu consigo saber qual que é a magnitude absoluta e a partir da magnitude aparente determinar qual que é a distância na qual esse evento ocorreu. E aqui a gente tem um evento de supernova 1A ocorrendo numa distância, numa galáxia distante, né? E a gente pode ver também como esse evento é luminoso. E aqui então nós temos os diferentes espectros aqui de supernovas, né? Então, uma supernova do tipo 1A, que tem linhas muito fortes de ferro e silício, supernova do tipo 2, que tem linhas fortes aqui de hidrogênio, a supernova 1C, né, que não tem as linhas aqui de hidrogênio e também não tem linhas muito pronunciadas de hélio, e a 1B, que não tem de hidrogênio, mas tem linhas de hélio aqui. Né? Então, assim que a gente consegue saber, por exemplo,
essa supernova, que essa supernova foi uma supernova termonuclear, a partir do espectro. Né? E aqui alguns remanescentes de supernovas, algumas supernovas históricas, né? A de 1006 e a de 1604, que muito provavelmente são supernovas termonucleares, né? Que a gente vê aqui bem mais simétrico o remanescente, e supernovas de colapso, como exemplo a 1054 e a 1987A, né, em que a gente já tem aqui eventos que são menos simétricos, né, menos radialmente simétricos acontecendo. E aqui, só para a gente comparar as curvas de luz, né, não só o espectro é diferente, mas a curva de luz também. Né? Aqui nós temos uma curva de luz típica de uma supernova de colapso, em que ela tem aqui um platô de vários dias, de mais ou menos 100 dias, em que a luminosidade fica praticamente constante e depois decai, e a supernova do tipo 1A, que ela tem essa subida mais lenta na curva de luz e depois ela cai, né? Não tem platô nenhum. Né? Isso ocorre por conta de uma série de núcleos radiativos que vão ser formados aqui na supernova do tipo 2, que tem um certo tempo de decaimento e que vão suportar aqui essa curva de luz constante por várias semanas. Né? Bom, então o nosso outro objeto compacto de hoje são as estrelas de nêutrons, né? E aqui nós temos então o resultado da evolução de estrelas massivas. Né? Não são todas as estrelas massivas que vão dar origem a estrelas de nêutrons, mas uma parcela substancial delas dará origem a uma estrela de nêutrons. No caso da anã branca, a gente viu uma massa típica de meia massa solar. Aqui nas estrelas de nêutrons, nós temos uma massa típica aí de 1,4 massas solares. E isso corresponde a ter mais ou menos 10 a 57 nêutrons no interior desses objetos, né, que vão ser então suportados agora pela pressão de degenerescência dos nêutrons, né, não mais dos elétrons, porque nós lembramos que ao longo do processo de supernova de colapso havia a captura eletrônica dos elétrons sobre os prótons, dando origem a nêutrons. Né? E isso significa, né, esses valores típicos aqui, que a densidade média de uma estrela de nêutrons é maior que a densidade do núcleo atômico. Então, são objetos extremamente densos, são as formas mais densas da matéria que a gente conhece. Né? E pelo fato de serem muito densos, nós não vamos conseguir usar a mecânica newtoniana para descrever efeitos, por exemplo, na superfície desses objetos. Né? A gente vai ter que usar aí relatividade geral para descrever a proximidade da superfície de uma estrela de nêutrons. E uma coisa interessante, né, é que essa 1,4 massas solares, né, no caso das anãs brancas, a gente tinha mais ou menos meia massa solar no tamanho equivalente ao da Terra. Agora a gente vai ter 1,4 massas solares no tamanho equivalente à cidade de São Paulo. Tá? Então, essas estrelas de nêutrons, elas têm raios típicos da ordem de 10 quilômetros. E aqui, né, a gente tem conforme você vai indo da superfície para o interior das estrelas de nêutrons, a matéria vai respondendo, né, essa variação de densidade que vai acontecer. Então, aqui próximo à superfície, você vai ter núcleos muito pesadões, muito rico em nêutrons, né? Depois você vai ter a fase na qual os nêutrons vão ser superfluidos, né? Então você não vai ter mais os nêutrons na forma de núcleos, mas eles vão estar livres e vão estar nesse modo superfluido, no qual eles podem, digamos, passear aí pelo interior da estrela sem perder energia. E mais para dentro, então, quando a densidade aumentar ainda mais,
os prótons, né, a estrela de nêutrons, ela supostamente é feita predominantemente por nêutrons, mas ainda sobram alguns prótons e elétrons lá dentro. Então, os prótons vão passar um estado supercondutor e lá no interior da estrela de nêutrons ninguém sabe o que na verdade acontece, né? Porque é uma situação tão extrema que a gente não conseguiu reproduzir em laboratório nada parecido com o interior de uma estrela de nêutrons. E a gente não sabe exatamente como que a matéria nuclear se comporta em densidades acima de 10 a 18 kg por metro cúbico. Aqui nós temos uma distribuição das massas de estrelas de nêutrons, né? Então nós vemos uma distribuição aqui bastante próxima do 1,4 massas solares. Isso não tem a ver com a massa de Chandrasekhar, tá? É uma associação assim que não é feita diretamente. Mas a gente tem algumas estrelas de nêutrons que parecem ter massas mais elevadas, né? Então, em particular, eu acho que, não sei se já está atualizado esse, mas nós temos duas estrelas de nêutrons muito bem medidas com massas aqui em torno de 2 massas solares com barras de erro bem pequenas, né? Então, o limite de Chandrasekhar não se aplica aqui às estrelas de nêutrons, tá? É claro que existe também um limite de massa máxima para as estrelas de nêutrons, baseada na pressão de degenerescência dos seus componentes, mas como nós não sabemos exatamente o que acontece com a matéria no interior, bem no interior dessas estrelas, a gente não sabe com muita precisão qual é esse limite. Tá? Bom, mas vamos voltar aqui, né? O início da formação de uma estrela de nêutrons é o colapso do núcleo de ferro de uma supergigante, né? Então, a gente sabe que as estrelas têm rotação, têm momento angular. Então, se nós formos pensar simplesmente em conservação desse momento angular, né? Ou seja, o momento angular inicial do núcleo de ferro deve ser igual ao momento angular final da estrela de nêutrons, pelo fato de que o raio final é muito menor do que o raio inicial do núcleo de ferro, né? Então as estrelas de nêutrons elas devem ter uma frequência angular de rotação muito alta, né? Transformando aqui em períodos, uma estrela de nêutrons ela deve aumentar em até 1 milhão de vezes o período de rotação daquele núcleo de ferro. Então as estrelas de nêutrons são objetos que rotacionam muito rápido. Além disso, essas estrelas têm campos magnéticos e se a gente for pensar que durante o colapso do núcleo de ferro o fluxo magnético se conserva, então essas estrelas também têm campos magnéticos muito intensos. Na verdade, são os campos magnéticos mais intensos que nós encontramos, né? Aí da ordem de 10 a 10 Tesla, né? E além disso, né, a gente sabe que o colapso do núcleo de ferro começa com uma temperatura bastante elevada. Então, as estrelas de nêutrons elas são formadas com temperaturas muito elevadas, mas elas esfriam muito rapidamente, principalmente por conta dos neutrinos que são emitidos, né? Então, em algumas centenas de anos, elas passam de 10 a 11 Kelvin só para 10 a 6 Kelvin, né? Só para 10 a 6. Na verdade, se você agora aplica aqui oh meu Deus, bom, a lei de Stefan Boltzmann, né, de que a luminosidade é a área de emissão sigma T a quarta, né, e você coloca aqui essa temperatura e raios da ordem de 10 quilômetros, você vai ver que a luminosidade ela é muito elevada, 10 a 25 watts, mas cai na região do raio-x. Tá? Então, as estrelas de nêutrons, elas não são observadas no visível, elas são observadas em raio-x.
E uma classe de objetos bem interessantes são os chamados pulsares. Né? Então, o que são os pulsares? A gente viu que estrelas de nêutrons devem rotacionar muito rápido e devem ter campos magnéticos muito elevados. Mas não necessariamente o eixo de rotação e o eixo do campo magnético são coincidentes. Né? Então, deveria ter uma imagem aqui, eu não sei o que aconteceu com ela. Então, o que acontece é que quando você tem um desalinhamento entre o eixo de rotação e o campo magnético, você vai ter que, conforme a estrela rotaciona, você vai enxergar, ou dependendo da sua linha divisada em relação ao pulsar, você pode enxergar o polo magnético, de onde vai sair uma grande quantidade de radiação. Né? Então, você observa o polo, depois ela roda para o outro lado e não observa o polo. Aí observa de novo, tem que esperar rodar uma vez para observar. Então, isso vai dar um sinal que é extremamente regular com a emissão de radiação. Né? E o primeiro pulsar foi descoberto em 1967, e aqui a gente tem um exemplo, né, de sinal de pulsar. Então, com o passar do tempo, você vê aqui um sinal em rádio se repetindo, né? O intervalo aqui entre um pulso e outro pode ser de alguns segundos, mas pode ser tão rápido quanto alguns milissegundos, né? E com isso, então, a gente consegue determinar qual é o período de rotação do pulsar. Né? E aqui a gente tem, então, um desenho do eixo de rotação, que está aqui na vertical, do eixo magnético, né? Nessa região dos polos, que é a região onde o campo é mais intenso, você vai ter aceleração de partículas carregadas, né? Conforme elas aceleram, elas emitem radiação, então vai ter um pulso de radiação forte saindo aqui da região dos polos. Né? Então vamos supor que a Terra esteja aqui. Nesse momento, nós observamos esse pulso. Depois de meia volta, né, já não observamos mais esse pulso. Precisa completar uma volta para que observemos novamente. E aqui na nebulosa do Caranguejo tem um pulsar, né? E que aqui a gente observa o pulsar, né? Quando ele não está com esse polo virado na nossa direção e aqui com um polo na nossa direção. Né? Então, notem que no visível eu não observo o pulsar, ou melhor, eu não observo a estrela de nêutrons. Eu consigo ver um pulso vindo do pulsar dessa região de campos mais intensos. Né? Aqui no raio-x também. Né? Então, aqui, essa coisa azul que vocês veem espalhada aqui, é a região que está em torno desse pulsar, né? A magnetosfera aqui desse pulsar, que é um pouco mais brilhante em raio-x. Né? E o pulso mesmo a gente vê bem brilhante aqui quando ele está virado na nossa direção. Né? Então, isso tem a ver com o fato de que partículas carregadas vão ter sua trajetória defletida nas linhas de campo magnético e toda carga acelerada emite radiação. Né? Então, a gente vai ver uma grande quantidade de radiação saindo daquela região. E aqui uma outra faixa do raio-x, em que a gente consegue observar direitinho lá dentro, né? Aqui o objeto compacto, que é quente, né? Então aparece bem brilhante, e a região da magnetosfera aqui com matéria no interior dessa nebulosa, né? Então aqui a região do eixo magnético, né? E a magnetosfera com partículas aceleradas e emitindo radiação aqui em torno do objeto compacto. Né? Então, aqui mais uma vez um zoom aqui, né?
dessa região com o pulsar do caranguejo aqui bem visível agora no interior daquela nebulosa. Se a gente for olhar o período de pulsação desses pulsares, né, a maioria aqui está em alguns segundos, né, com o maior período já detectado aí de quase 12 segundos, mas existe uma classe aqui de pulsares, que são os chamados pulsares de milissegundos, em que tem períodos de rotação extremamente elevados, na casa dos milissegundos. Né? Então, o pulsar mais rápido que já foi detectado tem aqui mais ou menos 1,4 milissegundos, ou seja, é um troço que tem 1,5 massa solar rotacionando a cada 1,4 milissegundos. Né? Então, são objetos realmente bastante extremos que a gente observa. E se a gente acompanha pulsares, né, o que a gente vai conseguir verificar é que os períodos de rotação eles vão aumentando gradualmente. Então, se demora mais para rotacionar, significa que a velocidade de rotação diminui. Né? Mas diminui uma taxa muito pequenininha aqui, ó, o dp/dt é da ordem de 10 a menos 15, mas diminui. Né? Então, o tempo que seria necessário para que os pulsos observados de um pulsar não fossem mais observados com essa taxa aqui de 10 a menos 15 de dp/dt, seria da ordem de 10 a 7 anos. Tá? Então, essa é mais ou menos uma estimativa de quanto tempo aí dura um pulsar. E uma outra coisa que é interessante da gente notar é que quanto mais rápido um objeto rotaciona, né, maior a força centrífuga a que está sujeito esse objeto. Então, no caso, como a gente tem estrelas e são essencialmente matéria ali gasosa colocada junto pela pressão gravitacional, pela atração gravitacional, quanto maior a velocidade angular, mais achatada vai ficar esse objeto, né? E no caso aqui, os nossos pulsares rotacionam muito rapidamente. Então, a gente pode perguntar qual que é a velocidade angular máxima que pode rotacionar um pulsar antes dele ser desfeito ali por conta da aceleração angular muito alta, né? Então, se eu suponho que eu tenho uma estrela esférica de raio R, né, que a gente sabe que quanto maior a rotação, na verdade, menos esférica vai ser o objeto, né? Eu posso igualar aqui a aceleração centrípeta com a aceleração gravitacional, e eu acho aqui um momento mínimo de rotação para esses objetos, que cai justamente na casa dos milissegundos. Tá? Então, eu não espero ver objetos com períodos de rotação para cá, né? Porque daqui para cá eles vão começar a perder massa e se desfazer, né? Bom, os pulsares, então, eles têm alta rotação, né? Eles têm altos valores de campos magnéticos. E por que então que eles vão perdendo, né, essa velocidade de rotação, diminuindo essa velocidade de rotação lentamente? Justamente pelo fato de que ali naquela região da magnetosfera, né, são emitidas ondas eletromagnéticas, e isso representa então perda de energia nesse sistema que é o pulsar, sua magnetosfera e as partículas que estão ao seu redor. Né? Então, como tem perda de energia, essa perda de energia tem que se refletir em algum lugar, e isso então se reflete em uma rotação mais lenta. Né? Então, se eu suponho, faço uma suposição que pode não ser verdadeira para todos os objetos, mas se eu suponho que a perda de energia é única e exclusivamente devido a essa radiação eletromagnética que está sendo emitida, principalmente na região dos polos, né?
eu posso associar o momento e essa diminuição do momento ao campo magnético do pulsar. E aí eu posso fazer esse diagrama, que é o famoso diagrama PP ponto, né? Então aqui eu tenho P, o momento de rotação, e aqui eu tenho o P ponto, né, que é o dp/dt, e colocar todos os pulsares que eu já observei nesse diagrama. Aí eu vejo que tem uma quantidade muito grande de pulsares aqui, né, que, digamos, são os pulsares normais. A gente tem uma quantidade de pulsares aqui, que são os pulsares de milissegundos, e esses pulsares de milissegundos, a tendência é associá-los a sistemas binários, né, no qual a velocidade de rotação do pulsar foi aumentada pela transferência de matéria da companheira, né, então eles são chamados pulsares reciclados. E a gente pode, né, fazendo essa suposição aqui, como eu posso associar P e P ponto ao campo magnético do pulsar, eu posso desenhar aqui linhas de campo magnético constante. Então, olha só, essa aqui é 10 a 10 Gauss, tá? É um campo magnético extremamente elevado. Pensem no valor do campo magnético terrestre. Aqui eu já estou em 10 a 12 Gauss, tá? Então, os meus pulsares típicos têm 10 a 12 Gauss de valor de campo magnético. E aqui em cima tem uma dúzia de pulsares, mais ou menos, que tem campos magnéticos estimados da ordem de 10 a 14 Gauss, né? E por conta disso, então, eles são chamados magnetares, né? Então, são pulsares com campos magnéticos muito elevados. Mas note que esses pulsares aqui, esses magnetares, eles têm períodos de rotação relativamente mais lentos, né, do que os pulsares típicos aqui. Então, aqui, essa classe de objetos aqui, nós acreditamos então que eles emitem muito, mas por conta do campo magnético ser muito elevado e não por conta da rotação ser elevada, né? Os magnetares são ainda objetos que começaram a ser estudados faz pouco tempo, né? Eles foram descobertos faz pouco tempo, então certamente ainda há muitas questões em aberto em relação a esses pulsares de muito alto campo magnético. E aí também nós vamos ter a possibilidade de pulsares em sistemas binários, né? E também vão poder acretar matéria aí da companheira e sofrer os surtos de raio-x, como está indicado aqui nessa lição. Dúvidas, pessoal? Tem alguma questão? É que, na verdade, ele não precisa ser sempre diferente, né? Ele é tipicamente diferente, porque, na verdade, digamos que é mais difícil você ajustar e acertar o campo, o eixo, os dois eixos estarem coincidentes do que eles estarem fora de coincidência, né? Na verdade, a geração do campo magnético tem a ver com a movimentação das partículas dentro do objeto, né? Então, não necessariamente você consegue um ajuste 100% aí dos dois, né? A gente vai ver, por exemplo, no caso do Sol, que inclusive o campo magnético ele flipa, né? Ele muda, o eixo norte vai parar no sul, o sul vai parar no norte. A gente também tem esse efeito aqui na Terra, né, de flipagem aí do campo magnético, e na verdade a gente vai ver que o eixo do campo magnético ele tipicamente não é fixo, né? Ele vai caminhando, né? Então, se vocês buscarem notícias, vocês vão ver que o
o polo, né, o polo magnético aqui da Terra, ele está se movimentando, né? E estava se movimentando até que relativamente rápido para esses últimos tempos, né? Então o pessoal está achando que de repente deve vir uma inversão de campo relativamente próxima aí, né? Mas isso é natural, né? Como são as correntes de partículas que geram esses campos, você tem, enfim, variações nessa movimentação das partículas no interior dos objetos que vai acabar causando movimentação dos eixos magnéticos. Tudo bem? Ah, não, assim, campos da ordem de 10 a 10 Gauss, só os pulsares mesmo, né? Mas todas as estrelas têm campos magnéticos. Eu não, agora eu não me lembro exatamente qual que é a magnitude do campo solar, mas ele está lá também. Mais alguma dúvida? Se alguém quiser colocar alguma coisa aqui no chat também? Não? Bom, então, só para comentar um pouquinho, né? A atividade para essa semana é classificar espectralmente estrelas. Então, nós vimos, né, que uma das formas de posicionar as estrelas no diagrama HR é olhando, né, no eixo X, é olhando para os espectros. Então, nessa atividade aqui, vocês vão aprender como que é feita essa classificação espectral das estrelas e vão utilizar estrelas aí da atividade anterior que vocês fizeram, né? Inclusive, depois as estrelas que ficaram em branco aqui, eu vou colocar os valores, né? Todas as estrelas daqui, elas foram observadas com o Vireu. Eu vou colocar o nome das estrelas também, depois se vocês quiserem saber qual o nome da estrela que vocês observaram, né? E aqui precisa completar um pouquinho, né? Mas a gente consegue ver que mesmo com um número limitado aqui de estrelas, a gente já consegue ver que a distribuição no diagrama HR, ela não é uniforme, né? E que a gente tem uma concentração maior aqui nessa região. Em particular, né, como a gente está observando com um telescópio que tem aí suas limitações, né, vocês vão perceber que muitas das estrelas observadas são estrelas muito luminosas, né? Então são as estrelas de maior massa que acabaram caindo aqui nessa lista de estrelas, né? Mas é isso. Então, se não temos mais dúvidas, eu vou desejar a vocês um bom final de semana e nos vemos na próxima terça-feira falando sobre buracos negros. Até lá!